Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 3, um texto clássico. Nós vamos mais uma vez hoje meditar nele, sobre aquele encontro que Nicodemos teve com Jesus. Amém? Capítulo 3 do Evangelho de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amados irmãos, percebam uma coisa, uma realidade, uma verdade. Deus criou todas as coisas. Está lá registrado em Gênesis capítulo número 1. Deus criou todas as coisas. E tudo que Deus criou foi bom. E a coroação, digamos assim, o ponto alto da criação de Deus foi quando Ele fez a humanidade. Quando Ele fez você, foi o ponto alto dele. Porque Ele fez o ser humano conforme a imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus dotou ao homem algumas coisas que ele tem, o que a gente chama de atributo comunicável. Inteligência, capacidade de amar, bondade. Então, algumas coisas Ele nos comunicou. E de fato, percebam irmãos, percebam que o homem, ele tem uma inteligência que se diferencia de todos os animais. É ou não é verdade? Nós podemos fazer certos tipos de coisa que nenhum animal faz. A gente conseguiu fazer as lâmpadas, conseguiu canalizar uma energia elétrica, conseguiu fazer esses aparelhos. Isso aqui jamais um primata, um macaco poderia fazer. Jamais. Jamais qualquer outro tipo de animal poderia fazer. Então, nós somos essa coroação da criação. E tudo que Deus fez foi bom. Entretanto, percebam, irmãos, que houve algo que aconteceu entre a humanidade, e especificamente entre o homem e a mulher, que representa toda a humanidade, a qual a Bíblia chama de Adão e Eva. Eles, então, fizeram algo que trouxe para todos nós, justamente esse legado de pecado, de sofrimento, de choro, de ranger de dente. Porque Adão e Eva pecou. E o pecado de Adão e Eva consistia simplesmente na desobediência. Não pense como pintam aí, que Adão e Eva comeu uma maçã, uma jaca, uma banana. Não importa o fruto. O que importa é que deliberadamente, o que foi que aconteceu? Adão resolveu em seu coração desobedecer a Deus e querer ser autônomo, dono da sua vida. E ele, então, sendo dono da sua vida, e Deus deixando ele ser dono da sua vida, veio a catástrofe que a gente chama de queda. O homem cai. E esse casal, ele representa toda a humanidade. Aí você pode dizer assim: mas pastor Júnior não me representa. Não, representa, sabe por quê? Porque você está nesse estado. Você está no estado de pecado. Então ele representa toda a humanidade. O fato, irmãos, é que a queda veio e trouxe de fato essa catástrofe. Mas Deus resolveu, então, ensinar a um povo, ou ensinar à humanidade, sobre algo que ele deveria fazer, o plano redentivo. Então ele escolhe uma nação, e essa nação se dá pelo nome de Israel. Ele escolhe um povo que também era conhecido pelos hebreus. E esse povo escolhido, então, ele tinha uma missão, uma função, de voltar, ou de dizer à humanidade que o Deus Criador
a qual a humanidade perdeu o contato, pelos hebreus, eles teriam de novo contato com esse Deus, eles teriam de novo acesso à revelação. E daí Deus, ao longo da história, levantou os profetas, que nós conhecemos do Antigo Testamento. Deus falava pelos profetas ao povo. Então Deus se manifestava ao longo da história, mas Deus se manifestava em algo que era extremamente importante. Deus estava sempre dizendo aos profetas que havia o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, a estrela da manhã, o Cristo. Então perceba que durante a revelação do Antigo Testamento, sempre Deus vai estar revelando ao povo que veria o Messias, o Cristo. A Bíblia diz então, que na plenitude dos tempos, Jesus nasce, Deus é encarnado, ou seja, de uma forma miraculosa, o Espírito Santo, então, faz com que Maria se encontre grávida. A gente não tem como descrever, a gente não tem como utilizar de livros de biologia, de genética, para dizer o que aconteceu. Mas eu creio na narração bíblica e no poder de Deus, que fez com que Cristo fosse gerado no ventre de Maria. E ali, então, estava a esperança da humanidade. E há 2000 anos atrás, irmãos, verdadeiramente Cristo, esse personagem, essa pessoa, ele nasceu. E eu me lembro, irmãos, que mais ou menos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a humanidade toda, ela se debruçava com os gnósticos em dizer que Jesus nunca existiu. Esse homem, ele nunca existiu. Mas dado ao avanço da tecnologia, ao avanço de uma ciência chamada arqueologia, que estuda todos os apetrechos do passado, tudo aquilo que eles encontram, seja uma moeda, seja uma cerâmica, seja um escrito, eles estudam, isso dá-se nome de arqueologia, eles então descobrem que esse Jesus, ele realmente existiu. Esse homem, ele realmente existiu, ele realmente foi crucificado por Pôncio Pilatos, ou no governo de Pôncio Pilatos, houve a crucificação dele. Então bate de fato com aquilo que a Bíblia já relatava há muito tempo sobre ele. A verdade, irmãos, é que quando Jesus estava sendo julgado, havia milhares e milhares de pessoas em Jerusalém, porque era Páscoa. As pessoas afluíam para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então havia uma multidão na cidade, a cidade estava cheia. E a cidade viu quando Jesus foi açoitado, a cidade viu quando Jesus foi julgado no pátio. A cidade viu quando Jesus levou o madeiro naquelas vielas estreitas de Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas viram Jesus sendo pendurado no Gólgota. Então não há dúvida de que o plano perfeito de Deus foi estabelecido no meio de nós, naquele momento ali na Palestina, em Jerusalém. Jesus Cristo, além dele vir, ele também se sacrificou por todos nós. Mas antes do seu sacrifício, olhemos agora para esse momento da vida de Jesus, encarnado como nós, em que ele encontra, ou ele então vai ter um diálogo com um personagem aqui chamado Nicodemos. Esse homem, como identifica aqui João, ele era um dos principais dos judeus. Talvez eles seriam, naquela época, uma pessoa intelectual, uma pessoa letrada. Talvez Nicodemos, ele tenha acesso, né, à escola, ele foi educado. E ao momento que ele chega à vida adulta, então ele era mestre, ele então era considerado na sociedade como uma pessoa que tinha capacidades intelectuais. Mas certa noite, ele foi então se encontrar com Jesus. E aqui no verso número 2 me responde uma coisa: Nicodemos sabia quem Jesus era, porque quando Nicodemos vai para ele e diz assim, Rabi, mestre, não é? E ele tinha ouvido falar e visto que o próprio Jesus, no seu ministério, tinha feito sinais, milagres, prodígios. Então ele reconhece que Jesus, esse homem, a qual ele ouvia pregar, a qual ele ouvia curar, a qual ele ouvia expulsar os demônios, ele então entra numa dúvida, e aí então ele vai perguntar, ele vai dialogar com Jesus. E ele diz que Jesus
só pode vir da parte de Deus. E aí Jesus vai responder para ele: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, os judeus, eles pensavam naquele momento ali, que fazer parte do reino de Deus era de nascimento. Então, se eu nascesse judeu, se eu fizesse parte da linhagem, eu era salvo. Entende? E aqui Jesus então vai mostrar que não é assim. Que havia um equívoco. E que equívoco é esse? Percebam, irmãos. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um período chamado período intertestamentário, ou período negro, que foi o período que Deus não levantou o profeta. Nesses 400 anos, o povo judeu levantou mestres, e dentro da sua tradição, ao chegar no tempo de Jesus, eles inventaram vários escritos, eles copiaram e fizeram vários livros, e que a tradição judaica não tinha mais nada a ver, em algumas coisas, com o que os profetas passados tinham revelado. Então, o que Jesus fazia muitas das vezes quando se encontrava com os fariseus, os saduceus, os essênios? Ele corrigia, porque Jesus dizia assim: você está dizendo que seus pais diziam isso, mas Deus diz isso. Ele estava interpretando de forma verdadeira as Escrituras. E talvez aqui Nicodemos, por ser um mestre, por ser um dos principais, uma pessoa notável entre os judeus, ele não tinha percebido o que era justamente a ressurreição ou o nascer de novo. E outro aspecto daquela época, preste atenção, irmãos, é que naquela comunidade ali na Palestina, não se acreditava ou não se falava em ressurreição. Naquele momento ali, eles acreditavam e aceitavam a aniquilação, uma vez morto, se acabou, e algumas porções, algumas enlações de algumas religiões diziam que havia uma reencarnação, e a pessoa morria e voltava em outro corpo, em outra era. Não era muito explicado como hoje nós temos a doutrina maligna de Allan Kardec, mas já tinha ideia sobre isso. E aí Jesus ele vem pregar justamente o quê? Ressurreição. E Jesus vem pregar o quê? Novo nascimento. Jesus vem pregar vivificação. Jesus vem pregar que vai haver uma regeneração. E aqui talvez há dúvida. E essa dúvida era justamente no verso número 4 aqui do texto, que Nicodemos expressa: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa era a dúvida de Nicodemos. Nicodemos pensava que nascer de novo ele teria que regredir ao ventre da mãe e nascer novamente. Talvez a sua dúvida hoje aqui não seja essa, porque você já tem algum entendimento e sabe que nascer de novo não é voltar para o ventre materno. Mas possa ser que você esta noite tenha dúvida do que de fato é nascer de novo. O que é de fato nascer de novo, que Cristo está dizendo aqui? E o interessante é que ele explica não só para Nicodemos, mas explica para nós também, quando ele, no verso número 5, ele diz: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos, é que ele agora vai proporcionar um novo nascimento, que não é um novo nascimento na carne, mas é um novo nascimento no Espírito. Em grosso modo, irmão, para que você possa entender, é quando você entrega a sua vida a Cristo. Entregando a sua vida a Cristo, você, quando confessa com seus lábios, com seu coração crê que Jesus é o seu Senhor, isso quer dizer que você nasceu de novo. Nascer de novo é arrepender dos seus pecados. Nascer de novo é arrepender da sua vida. Nascer de novo é arrepender dos gostos que você tem e que ofende a Deus. Nascer de novo é de fato ter uma nova inclinação da sua mente. Se antes você pensava que beber, que fumar era bom, era agradável, era gostoso, quando você
porque nasce de novo, você vai entender que isso ofende não só a você, a sua família, mas ofende também a Deus. Você vai entender que nascer de novo não é estar com a vida promíscua, tendo várias mulheres, vários homens, mas saber que em Cristo Jesus você é completo com sua esposa, você é completo com seu marido. Você vai entender que nascer de novo é ter inclinação voltada aos pensamentos que vêm lá do alto, de Deus, e não aqui da terra. Nascer de novo é ser essa pessoa careta, sim, ser uma pessoa careta que bota um terno, bota uma gravata e vem para o culto à noite, num domingo. Isso é nascer de novo, isso é garantir salvação. Nascer de novo, amados irmãos, é ter de fato uma experiência superlativa com Deus, profunda com Deus. Nascer de novo é de fato olhar para si, para suas inclinações, você chorar pela situação que você está e dizer: Deus, vem mudar a minha inclinação, vem mudar a minha vida, vem mudar, porque eu não quero ser mais o velho homem, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Verso de número 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele faz essa diferenciação. Quem nasceu na carne, nasceu em pecado, está debaixo do jugo, da condenação, está na fila para ir para o inferno, viu, irmãos? Toda a humanidade está na fila para o inferno, toda a humanidade. Você pode ser bonzinho como for, mas não serve para Deus. Toda a humanidade, toda a humanidade. E quando chegar no dia do juízo, irmãos, vai ter gente que vai dizer assim: mas Senhor, eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, eu não ia para a festa. Sim, mas você creu em mim? Você foi para a igreja? Você se batizou? Você ouviu a minha voz nos sermões? Você ajudou a igreja em quê? Porque é a parte de ser crente, viu, irmãos? Irmãos, olhe, preste atenção, para você entender o que acontece. Quando Adão caiu e Eva, é como se Adão dissesse assim: Deus, eu não quero ser mais dirigido, governado pelo Senhor. Eu quero ser governado e dirigido por mim mesmo. Aí você diz: mas pastor, exemplo. Quando você é criança, agora mesmo, quando seu pai dizia assim: menino, faça isso não, faça isso, o que é que você fazia? Ficava com raiva. Oxe, esse vai sabe de nada? Oxe, pai não sabe de nada? Mãe não sabe de nada? É ou não é? A gente não gosta que alguém vinha dizer o que eu devo fazer, não. Foi o que Adão fez? Pai, eu não quero que o senhor diga, eu quero andar pelas minhas próprias pernas. Autonomia. E quando o homem fez isso, só vê a desgraça. Quando o homem fez isso, a desgraça foi tão grande que ele atingiu até o cosmo. Você sabia que a natureza espera a volta de Cristo? Porque ela não aguenta mais. Você sabia que agora em Cristo Jesus, uma vez que Adão quis ser autônomo, não quis mais ser governado por Deus, em Cristo Jesus, eu e você, temos a oportunidade de dizer assim: Deus, vem reger a minha vida, vem governar a minha vida de novo, porque se eu governar a minha vida pelos meus próprios passos, pelo meu coração, eu só vou quebrar a cara e pecar. Mas se o Senhor governar a minha vida, eu vou acertar e vou agradar o próprio Deus. Entenderam? Então, se você invocar a Deus esta noite, para dizer: Deus, vem governar a minha vida, vem reger a minha vida, Ele está dizendo: eu vou governar, arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para mim, nasça de novo. Agora isso, irmãos, não é uma opção não, viu? Não é uma opção. Nascer de novo não é uma opção. Nascer de novo, como diz o verso de número 7, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É uma necessidade. Nascer de novo é a humanidade tem a necessidade de nascer de novo.
Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer: estavas mortos nos vossos delitos e pecado, e Jesus vos deu vida, ele vos vivificou. Amém? Você estava no estado de morto espiritualmente, mas pela ação de Deus você foi vivificado, pela ação de Deus você foi transformado, pela ação de Deus você nasceu de novo. Com isso, irmãos, eu quero dizer, não saia daqui hoje sem se comprometer verdadeiramente com Deus. Porque se você não se comprometer com Deus em Cristo Jesus, arrependendo dos seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos, você continuará a sua vida indo para o inferno. E Deus não vai fazer nada se você quer ir para lá. A chance é hoje, o momento é agora. O que é que vai pesar na vida? O que é que você vai pensar? O que é que tem um mundo para me oferecer que é melhor do que estar na presença de Jesus? A resposta eu já sei, e você também já sabe. Absolutamente nada. Mas se você ainda tem vontade de estar no mundo, arrepende-te disso. Peça a Deus para retirar isso do seu coração. Eu me lembro, irmãos, eu tenho um irmão que também, ele é pastor. E ele era fumante, viciado no fumo. Fumava. E ele então começou a frequentar a igreja congregacional. Romualdo, ele ia com uma carteira de cigarro no bolso, para o culto. Ele levantou a mão, foi para frente, acreditava em Jesus, mas continuava viciado. E aquele ali começou a perturbar a cabeça dele, ele perturbado, quando foi um certo dia. Ele fez uma oração e disse: Deus, a partir de hoje, eu não quero mais fumar, porque eu estou estragando a minha vida, estou envergonhando o Evangelho, estou pecando contra o Senhor. E ele disse que, quando saiu do culto, a vontade de fumar veio. Ele pegou o cigarro, ele acendeu. E ele disse que sentia um gosto de fel na boca. O fel é a coisa mais amarga. E ele jogou o cigarro fora. E desde aquele dia, mais de 40 anos, ou 30 e poucos anos, ele não fumou mais. Aleluia, aleluia. Quando você nasce de novo, Deus lhe liberta do poder de Satanás. Quando você nasce de novo, você passa a ter um dono. E esse dono se chama Jesus Cristo. Quando você nasce de novo, nem você mesmo é dono de si. Porque você passa a fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não saia aqui desta noite sem dizer: Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Jesus, eu quero de fato ser teu. Eu quero te servir. Você tem essa coragem de fazer isso à noite? Amém, irmãos? Você tem a coragem que o irmão tem? Então é isso, irmãos. Que a gente possa ter esse fervor no nosso coração. Para dizer: Jesus, eu quero nascer de novo. E é hoje. É hoje. Eu quero me comprometer com o Senhor. E é hoje. Fiquemos de pé, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado por mais esta palavra que o Senhor acende aos nossos corações. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque há uma necessidade da humanidade nascer de novo. Mas eu te louvo, te agradeço, porque eu já percebi isso. E creio, Senhor, que o poder da tua palavra fez com que os irmãos desta noite aqui também percebessem. Ó Deus, sustenta a cada um, Pai, em nome de Jesus, na força do teu poder. Porque de nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada. Deus, nos conduz em triunfo, Pai. E para que as nossas famílias também sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. Mãe, pai, irmão, irmã, tio, seja quem for. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aqui, como igreja do Sítio Torre, proclamar esta salvação e esta verdade, esta palavra, para todos os vizinhos, para todos os sítios vizinhos, para a cidade de Riachão,
Aonde o Senhor mandar esta congregação, Pai, no nome de Jesus, faz a tua obra. E eu te louvo e te agradeço por esta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.